Meus irmãos, minhas irmãs, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que pode, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. E nós iremos ler o capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25. E nós iremos ler o verso de número 1 em diante. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Pastor Rogério, Deus abençoe o senhor, toda a sua família, a toda a direção desse evento. Como eu sempre digo, para que um evento como este aconteça, tem muita gente que aparece, mas não ajuda, mas também tem muita gente que ajuda e não aparece. Então Deus abençoe a todos que estão cooperando para o bom andamento deste Abala Valinhos 2026, aqueles que estão nos bastidores trabalhando enquanto nós estamos aqui. Deus abençoe a vida de todos. Estou acompanhado da minha esposa, minha princesa, está ali, Nicole, e estou com o meu amigo e hoje motorista, André, vaso de Deus e muito ruim de bola, só para vocês saberem. Mateus capítulo de número 25, verso de número 1, quem encontrou diga amém. Amém. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. As que eram loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Você pode dizer amém? Amém. Se assente em nome de Jesus. Escute, esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido. Jesus está nos contando uma parábola, e nessa parábola Jesus vai comparar o reino dos céus a 10 virgens. O poderoso é que quando Jesus começa a contar essa parábola, no verso de número 1, Jesus diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Eu preciso que você entenda que virgem não é um nome, virgem é um título que indica pureza. Nenhuma daquelas mulheres se chamavam virgens, elas carregavam um título de virgem, porque aquele título indicava pureza, castidade. Agora escute, todas essas mulheres tinham o mesmo título. Repita comigo, título. Mais uma vez, diga título. Só que essa não era a única semelhança entre elas. Jesus ainda diz que, além delas carregarem o mesmo título, elas também carregavam a mesma ferramenta. Elas tomaram as suas lâmpadas. Percebeu? Elas têm o mesmo título e a mesma ferramenta nas mãos. Lâmpada. Só que a semelhança não para por aí, porque o texto também vai nos dizer que todas essas mulheres estavam indo para o mesmo lugar, ao encontro do noivo. Agora eu preciso que você entenda, guarde isso na sua mente, porque a revelação está aqui. Elas carregavam o mesmo título, a mesma ferramenta, e estavam indo para o mesmo lugar. Se nós parássemos de ler o texto, no verso de número 1, a ideia que nós teríamos é que essas mulheres são todas iguais. Se o texto acabasse no verso de número 1, o que a gente pensaria é que elas são todas iguais. Mas sabe o que é poderoso? Enquanto no verso de número 1, Jesus apresenta elas, fazendo elas parecerem serem iguais, no verso de número 2, Jesus começa a revelar a diferença entre elas, porque enquanto no verso de número 1, elas têm a mesma ferramenta, o mesmo título, e estão indo para o mesmo lugar, no verso de número 2, Jesus revela, não são tão iguais assim. Por quê? Porque 5 são sábias, mas 5 são loucas. Sabe o que mexeu comigo? É que Jesus faz questão de começar a história
apresentando essas mulheres como se fossem iguais. Jesus faz questão de, no começo do texto, apresentar essas mulheres e fazendo elas parecerem iguais. E somente no verso de número 2, Jesus revela a diferença entre elas. Sabe o que eu aprendi? Sabe por que Jesus começa apresentando elas como se fossem iguais? Porque aprenda, no começo todo mundo é igual. No começo todo mundo é santo. No começo todo mundo é do altar. No começo todo mundo é de oração. No começo todo mundo é fiel. No começo todo mundo honra o título que carrega. No começo ninguém escandaliza o nome de Jesus. No começo todo mundo honra a ferramenta que tem nas mãos. No começo todo mundo quer se encontrar com o noivo. Mas sabe o que é poderoso? Jesus começa apresentando elas como se fossem iguais. Mas no verso de número 2, Jesus revela a diferença entre elas. Sabe por quê? O tempo é especialista em arrancar as máscaras que os títulos escondem. O tempo é especialista em arrancar as máscaras que o dinheiro esconde. O tempo é especialista em arrancar as máscaras que as posições sociais escondem. O tempo é especialista em arrancar as máscaras escondidas. Eu sei, gente, tem hora que está nervoso. A gente olha para alguns altares, para algumas igrejas, e a gente vê muito personagem. É muita gente mascarada. É muita gente que fala sobre o céu, mas vive no inferno. É muita gente que prega sobre uma verdade, mas vive uma completa mentira. Mas sabe o que eu aprendi? Escute isso. Jesus no verso 1 revela que elas são iguais, mas para revelar a diferença entre elas, Jesus não precisou de um capítulo. Jesus não precisou de um livro. Jesus só precisou de um versículo. Sabe por quê? Pega isso. Quem vive de aparência não dura muito tempo. Eu vou repetir porque eu fiquei arrepiado. Fica tranquilo. Quem vive de aparência não dura muito tempo. Uma hora a máscara cai. Uma hora Deus revela. Uma hora alguém descobre. Eu sei, gente, parece que nada está acontecendo. Tem gente brincando com a igreja, brincando com o altar, e parece que, e ao contrário, ao invés de alguém tomar atitude, tem gente que está dando palco. Estão vendo os personagens, e ao invés de tirar o personagem dos púlpitos, estão entrando no show. Só que Deus gritou no meu coração e disse: Cauê, fica tranquilo, 2026 é o ano que eu vou arrancar a máscara de muita gente. Eu vou falar, a santidade ainda convém à casa de Deus. Não adianta pregar sobre o céu, se o seu destino é o inferno. Nós temos que viver o que pregamos. Em 2026 as máscaras cairão. Deus vai tirar os personagens e vai levantar os verdadeiros. Deus vai tirar os mascarados e vai levantar os profetas. Deixa eu ver se tem profeta aqui. Se tem profeta, levante a mão, abre a boca. A igreja ainda tem dono. Desculpa, pastor Rogério, essa igreja aqui não é tua, essa igreja aqui não é da direção. A igreja ainda tem dono, e o dono da igreja morreu e ressuscitou. Ao terceiro dia ele está vivo, ele está aqui. Quem sente a presença? Jesus revela a diferença entre elas. Porque quem vive de aparência não dura muito tempo. Quem vive de aparência, uma hora, vai enrolando, irmão, vai enrolando, uma hora a casa cai. Lembra da parábola do trigo e do joio? O dono da seara disse: e o joio, o que faz com o joio? Ele respondeu: deixa crescer. Joio também cresce, joio também prega, joio também profetiza, joio também tem oportunidade. Mas ele disse: deixa crescer, porque joio tem prazo de validade. Jesus disse no verso 2: elas não são tão iguais. 5 são loucas, mas 5 são prudentes.
elas são diferentes. E Cauê, por que Jesus só revela a diferença entre elas no verso de número 2? Por um seguinte motivo: no verso de número 1, Jesus só apresenta a aparência. Título: aparência. Ferramenta nas mãos: aparência. Lugar que frequenta: ao encontro do noivo: aparência. Aparentemente são iguais, mas no verso de número 2, Jesus não está falando de aparência, Jesus está falando de caráter. E enquanto Jesus fala de aparência, realmente parecem iguais, mas quando Jesus revela o caráter, escute, sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é se iludir com as aparências. Aprenda uma coisa: não é porque prega bem que é homem de Deus, não é porque canta bem que é mulher de Deus. Escute, teve um dia, 2 Reis, capítulo de número 4, que uma viúva conversou com seu marido sobre o profeta Eliseu e disse: eu vejo que esse que passa todos os dias é um santo homem de Deus. Sabe o que é poderoso? O texto diz que Eliseu passava, sentava na mesa e comia pão e depois ia embora. Mexe comigo. A mulher percebeu que Eliseu era homem de Deus, mas ele nunca pregou para ela, ele nunca profetizou para ela. Ele sentava na mesa, comia pão e ia embora. Me choca, a mulher percebeu que ele era homem de Deus, não pelo talento que ele tinha, mas pela maneira que ele se comportava na mesa. Porque a verdade, aprenda uma coisa: o microfone revela talento, mas a mesa revela caráter. Quer conhecer alguém? Não o avalie pelo quanto ele prega, avalie ele pelo momento de comunhão. Pastor, sabe o que eu aprendi? É por isso que tem gente que não quer sentar na mesa, porque a mesa arranca as máscaras, a mesa revela os defeitos. E tem gente, irmão, aprende isso aqui: todos nós temos defeitos, só que tem gente que não faz questão nem de lutar contra eles. Só que a mesa revela quem é do altar, a mesa revela quem tem intimidade. Existem pessoas que a gente diz: prega muito, mas quando você senta na mesa você diz: como é que pode estar no altar um camarada desse? Agora existem outros que não prega, que não canta, que não profetiza, mas que você senta na mesa com ele e você diz: meu Deus, tem muita história, tem muita intimidade, tem muita graça. Aprenda uma coisa: intimidade com Deus não é medida pelo talento em cima do altar. Balaão tinha talento, Saul tinha talento, um monte de desviado tem talento. Quer conhecer alguém de verdade? Leva pra mesa, leva pra... A mesa revela. Escute, a mesa revela quem é e quem não é. Jesus revelou o caráter. E agora aprenda uma coisa: o caráter sempre será refletido nas atitudes. Porque no verso de número 2 Jesus diz: 5 loucas e 5 prudentes. Porém no verso de número 3 você já começa a perceber a diferença do caráter pela diferença das atitudes. Porque aprenda uma coisa: aquilo que eu falo revela o que eu sei, mas aquilo que eu faço revela quem eu sou. Falar até papagaio fala. Jesus não disse que a árvore é conhecida pelas suas palavras. Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus. E aprenda uma coisa: é por isso que nós temos muita dificuldade hoje de ganhar ímpios, ganhar pessoas que estão distantes do altar. Por quê? Porque nossas palavras convencem, mas nossas atitudes arrastam. Chega lá fora e fala para alguém: vamos para a igreja. Tem gente que vai dizer assim: vou não. Tem crente que é pior que eu. Mas agora vai um crente de verdade, cheio do Espírito. Irmão, eu aprendi que não tem como conviver com alguém que é cheio do Espírito e não ser afetado pela convivência. Porque quem é cheio de Deus, onde ele chega o ambiente muda. Escute, a atitude é diferente. E essa mensagem é para você que é de verdade. Escute, as loucas disseram: eu não vou levar azeite de reserva. Mas as prudentes disseram: vamos levar azeite de reserva em nossas
vasilhas. Gente, sabe o que eu peguei aqui nesse texto? A gente sempre fala que uma tinha azeite e a outra não, de reserva. Só que não era só azeite, era azeite na vasilha. Sabe o que isso significa? Sabe por que as loucas não quiseram levar azeite de reserva? Porque levar azeite de reserva significaria mais peso na caminhada. E as loucas até querem se encontrar com o noivo, mas não estão dispostas a pagar o preço. Elas até querem se encontrar com o noivo, mas elas estão a fim de se encontrar com o noivo, facilitando a caminhada. Só que as prudentes não. As prudentes disseram: se for necessário carregar um peso maior, eu vou carregar, mas não vou abrir mão de me encontrar com o noivo. Sabe o que eu aprendi? Pega isso aqui. Para quem é de verdade, a caminhada é mais pesada. Para quem é de verdade, as coisas são mais difíceis. Eu sei que é difícil ser fiel. Eu sei que é difícil ser do altar. Eu sei que é difícil dizer não para o pecado. Eu sei que é difícil ser crente de verdade. Mas eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer isso aqui para alguém. Vale a pena ser fiel. Sabe por quê? Porque o peso da caminhada será recompensado pelo peso da honra. Vale a pena dizer não para o pecado, porque o peso da santidade será recompensado pelo peso da glória. Eu vim pregar para alguém que está dizendo: Cauê, eu estou tentando ser crente, mas está difícil. Eu estou tentando ser crente, mas a carne está doendo, o pecado está gritando, parece que nada dá certo. Eu vim aqui com uma palavra do céu: continue sendo fiel, continue dizendo não para o pecado. Vai valer a pena, vai valer a pena andar em santidade, vai valer a pena dizer não para pecado, vai valer a pena renunciar, vai valer a pena carregar a cruz, porque Ele disse: quem quiser vir por mim, quem quiser se encontrar comigo, pega a cruz, coloca nas costas, carrega o peso e eu te espero lá, porque a casa já está preparada, a morada já está preparada, a coroa já está preparada. É só não parar, é só não parar, é só não. Eu vim dizer para alguém: não importa qual é o nível da sua luta, não importa qual o nível da sua luta, não abandone o altar, não pare de adorar esse Deus, deixa eu curtir. Aí alguém me disse esses dias: Cauê, você prega para a gente continuar sendo fiel independente da luta, mas você não sabe a luta que eu estou passando, você não sabe a guerra que eu estou vivendo, você não sabe a guerra que eu estou vivendo. Faz menos de 10 dias que nós acabamos de enterrar uma criança. O meu sobrinho de 5 anos caiu dentro da piscina. Nós estamos aqui comemorando 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Só que de verdade, quando a gente para pensar um pouco e coloca a cabeça no lugar, eu sei que para minha família, principalmente para os meus tios que perderam um filho, não importa o que aconteça esse ano, nada vai substituir a perca do filho. Pastor, enquanto nós estávamos fazendo um churrasco no dia 31, o meu sobrinho, ele, muito esperto, 5 anos de idade, mas pensa numa criança inteligente, ele deu um jeito de escapar de todo mundo. Passou por detrás, viu a piscina, a porta da piscina aberta, entrou na piscina e morreu afogado. O Heitor tinha apenas 5 anos de idade e até os 4 ele não gostava de mim de jeito nenhum. Até o dia que ele me ouviu pregar e ele dizia assim: mãe, eu quero ser pregador igual te cair. Eu também dei glória, mas aí ele terminou a frase: e quero falar off the king, the power, igual o pastor Miguel. Depois daquilo o menino virou meu fã. Onde eu chegava ele vinha me provocar, brincar comigo. Naquele dia ele olhou para mim e disse: tio, leva para a piscina. Eu disse: daqui a pouco o tio vai. 10 minutos depois eu tiro ele da piscina morto. Fui eu que pulei na piscina. Só que é muito pesado. Mas quando eu tiro meu sobrinho da piscina morto, eu olho para o céu e lembro: Deus, o Senhor já fez um milagre igual esse na minha vida. Eu tenho fé que o Senhor vai fazer um milagre.
Aí sabe o que Deus gritou no meu coração? Deus disse assim: e se eu não fizer o milagre, você ainda tem fé? Nessa hora a minha visão escureceu, meu corpo tremeu e eu não enxergava mais nada. Eu só ouvia a minha tia gritando: meu filho, devolve meu filho, eu vou perder o meu filho. E eu ouvia o meu sobrinho de 10 anos de idade orando e dizendo: Deus, a gente te serve, Deus, a gente te adora, por favor, devolve a vida para o meu irmão. Nessa hora eu ganhei força e disse: Deus, faz o milagre, eu tenho fé que o Senhor vai fazer o milagre. Mas Deus gritou no meu coração: e se eu não fizer, você ainda tem fé? Nesse dia Deus me ensinou que a fé não é uma ferramenta que obriga Deus a fazer a sua vontade. A fé é uma ferramenta que te ensina a honrar e obedecer à vontade de Deus. Porque é muito fácil dizer que tem fé, dizer que é fiel enquanto está tudo bem. É muito fácil dizer que tem fé enquanto as coisas vão bem. Difícil é continuar crendo e adorando quando o peso da caminhada dói, quando as coisas ficam difíceis. Mas sabe o que eu aprendi? Para quem é de verdade, a caminhada é mais pesada. Só que a fé não nos impede de viver tragédias, mas ela é a única ferramenta que pode nos manter de pé diante das crises. Porque tem dias, esses dias meus tios estavam em casa, eles foram embora ontem, e tem dia que eu acordo e quando vem uma tristeza no meu coração, o Espírito Santo grita: não chora, apenas continua fiel. Porque se você quiser se encontrar com o Heitor, apenas continue crente, porque em breve a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados em um abrir e fechar de olhos. Eu vim com uma palavra do céu para a tua vida. Aqui na terra a gente vai ser perseguido, aqui na terra vai ter dor, vai ter lágrima. Não espere nada bom vindo dessa terra, mas coloque a sua esperança em Cristo, porque em breve a trombeta soará e nós iremos morar no céu com Ele. Lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, lá não haverá sofrimento. Lá nós estaremos em Deus, com Deus, e adorando junto com os anjos. Quem acredita nisso, levante a mão.